Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os namespaces, ok? Muita gente tem medo de falar sobre namespaces, ai meu Deus do céu, como é difícil, como é isso, como aquilo, mas não é nada disso. É algo bem simples, bem intuitivo, porém você só tem que ir pegando as manhas. Eu acho que não vai ser difícil, porque eu vou dar exemplos agora para vocês e durante a aplicação do projeto, eu acredito que você também vá se habituando um pouco mais. Eu vou criar uma pasta aqui do nosso projeto, chamado NS, tá? Só para ser namespaces, tá? Depois eu vou apagar essa pasta, porque essa aqui é uma pasta de exemplo das nossas aplicações, somente para eu dar algumas, para que você consiga entender como é que funciona essa ideia de namespaces. O que acontece, pessoal? Vou criar uma classe aqui qualquer, é uma classe aqui chamada exemplo, certo? E o que acontece, pessoal? No PHP, a gente tinha um problema muito grave, ok? Que a gente não pode ter classes, ok? Com nomes repetidos. Ou seja, eu não posso ter duas classes exemplo. Legal? Confere? Não posso. Se eu fizer, vai dar erro. Mas o que acontece? As pessoas... Isso sempre podia gerar conflitos dentro do nosso projeto. Então o que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a separar isso em espaços, ok? Como se fossem pacotes. Se você já trabalhou com Java, você deve ver que o pessoal usa muitos pacotes no Java, ok? Pacotes, e esses pacotes delimitam quem desenvolveu a aplicação e coisas desse tipo. No caso aqui do PHP, é basicamente esse mesmo conceito. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho essa classe exemplo, ok? E eu vou colocar aqui, ó, namespace, ok? Som. Som é School of Net, ok? Então quer dizer que essa classe exemplo, ela está dentro do namespace som. Significa o que também? Se eu for criar essa classe, eu posso colocar assim, por exemplo, exemplo é igual a new exemplo, ok? Mas, o que acontece? Não estaria errado se eu colocasse assim, ó, barra som, barra exemplo, porque eu estou chamando uma classe que está dentro do namespace som e o nome dela é exemplo, ok? Um outro ponto que eu poderia dar é que esse namespace, essa classe, ela poderia estar dentro de um namespace chamado assim, ó, som barra xpto, ok? Então nesse caso, se eu fosse chamar a classe, eu teria que ser new barra som barra xpto barra exemplo, ok? Acho que isso aí é o ponto principal para que você consiga entender melhor como é que a gente trabalha com o namespace. Isso aqui eu estou chamando uma classe, estou instanciando uma classe PHP, ok? Utilizando o namespace aqui. Ele vai acessando os namespaces até chegar aqui na nossa classe. Legal? Porém, o que acontece? Às vezes, você não quer... Às vezes a gente tem bastante nomes aqui, ó, som barra xpto, barra xyz e etc. E esses nomes ficam muito grandes e fica ruim a gente sair instanciando objetos dessa forma. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente, por exemplo, deixa eu criar um outro arquivo aqui. Vou chamar de exemplo 2. Ok? E às vezes, o que eu quero fazer? Deixa eu apagar essas descrições aqui que ele está fazendo, tudo. E às vezes, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero ter acesso a essa classe aqui, ó, som xpto exemplo. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer isso aqui, ó. Exemplo é igual a new som xpto exemplo. Mas ficaria ruim para mim. É muito nome muitas vezes. Então, o que eu posso fazer? Eu faço o seguinte, no começo do arquivo eu coloco use, e daí eu coloco som barra xpto barra exemplo. Quando eu faço isso aqui, eu estou falando que eu estou utilizando essa classe, certo? Então, se eu for criar um exemplo, eu simplesmente coloco assim, new exemplo. Porque aqui em cima, eu já estou identificando qual é o namespace e o nome da classe que eu estou utilizando. Então, fica muito mais fácil para eu instanciar os meus objetos com esse nome, ok? Perceba que dessa forma não tem como eu ter colisão de nome. Por quê? Porque eu posso ter uma classe chamada exemplo dentro do namespace som xpto exemplo,
Posso ter uma outra classe chamada exemplo somente dentro do namespace som. Posso ter uma outra classe chamada exemplo dentro do Zend Framework, por exemplo, dentro da sua biblioteca, que os namespaces eles separam tudo isso e não deixam o nome colidir, ok? A não ser que você queira ter duas classes com o mesmo nome dentro do mesmo namespace. Aí vai dar confusão, ok? Mas dessa forma você já não vai ter muito problema, ok? Pessoal, basicamente é isso, como é que se trabalha com namespace. Então sempre quando eu colocar use, é que eu estou chamando uma classe que eu vou utilizar durante o meu programa. Sempre quando eu definir aqui o namespace, eu estou falando em qual namespace eu estou, em qual namespace essa classe aqui está. Para depois ela poder ser instanciada e utilizada, sendo chamada pelo som XPTO exemplo aqui, por exemplo, como a gente está colocando aqui. Ou sendo chamada de new exemplo, porém com o use aqui na frente. Legal? Pessoal, basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a PSR0 e você vai entender como é que a gente vai organizar os nossos arquivos dentro da nossa aplicação para que a gente também consiga carregar esses arquivos automaticamente, sempre sem ter que ficar dando require once e sem gerar confusão para a nossa aplicação. Beleza? Um grande abraço e é isso aí.